Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 2005. A gente vai voltar 20 anos no tempo, quando éramos jovens, para relembrar a música nesse ano maravilhoso. E para participar desse programa, por que não ter a beleza e juventude dela, Soraya Alves? Seja bem-vinda de volta. Olá, pessoas! Muito bom estar de volta. Porém, não sei se posso contribuir muito, porque eu era muito jovem, uma criança. Era um bebê. Eu tinha 5 anos, 4 anos, não sei. Eu tava ouvindo Xuxa na época. Sim, então... você era um bebê reborn, você era praticamente. Mas antes, o que, Renan Guerra, nosso bebê reborn de Jockstrap? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você deve comentar com o seu bebê reborn no colo, nas nossas redes sociais. Manda fotinho pra gente, engaja nos nossos conteúdos. Mostra também a sua piroca reborn. Estamos esperando pra gente ver tudinho que você quiser mostrar pra gente, tá bom? Seu parto também reborn, estamos aguardando. Além disso, se você quer mais informações sobre nossos apoiadores reborn, você pode participar do grupo fechado dos nossos madrinhos no Telegram. E para isso, você deve apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5, você participa de R$5. Com isso, você não compra nem um sapatinho de bebê reborn. E aí, você já pode participar do nosso grupo fechado, conversar, trocar fofoquinhas com os nossos apoiadores. E você também recebe vários conteúdos com bastante antecedência. Você ainda, o que mais? Assiste as gravações aqui com a gente, olha que legal. Olha aqui, hoje é casa cheia. Temos aqui Leonel Moura, Henrique Almeida, Vinícius Correia, Jefferson Kozenieski, Rodrigo Brandão, Danilo Ferreira, Júlia Paterniani, Fabrício Neri, Tuane Malma e a icônica iPhone Mariana está aqui com a gente também. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Quero começar perguntando pra você, já que você falou, Soraya, que você não tem muitas recordações, que você era muito jovem. Onde você estava em 2005? O que você estava fazendo da sua vida? Quem era a jovelíssima Soraya Alves de 2005? A jovem Soraya Alves de 2005 tinha 16 anos. Era um Chico Bento do interior, antes do shopping. Eu estava lá em Jaú, interior de São Paulo, fazendo colegial. E saindo de uma fase pop que eu via Britney Spears, Christina Aguilera, boy bands, e me descobrindo uma garota do rock, uma garota do emo. Você foi emo, amiga? Eu não sabia disso. Eu fui ali pro rock, os rock MTV clássico, então curti um Metallica, Red Hot Chili Peppers, Oasis, por aí vai. Mas a fase emo me pegou. Eu não gostava... Olha, né? Adolescente é uma grande merda. Mas eu não gostava do emo caracterizado fisicamente, assim, com maquiagem e tal. Mas eu gostava muito da música emo. Então, o meu jeito era falar que eu gostava de hardcore. Eu não gostava de emo, eu gostava de hardcore, entendeu? Entendi. Justificado. E você, Nick Silva, que era emo nessa época, como que você se sentia? Você andava maquiado ou tinha medo de apanhar na rua de pessoas como a Soraya? Estava em São José dos Campos, tinha 16 também, acho, terceiro ano, algo assim. Eu lembro de, além de ser uma pessoa que gostava muito de música, eu era uma pessoa muito nerdinha, então foi o ano que lançou o episódio 3 do Star Wars. Então eu fiquei, maluco pra assistir. Fui na pré-estreia e no dia seguinte tinha, prova de química, algo assim. Enfim, foram anos divertidos, assim, de amizades que não voltam mais. Quanto à música... Devia ter um catupiry nessa época. Ai, que nojo, Kleber! Eu era limpinho, Soraya! Tá? Mas é isso, assim, acho que de música eu também tava nesse rolê da MTV e tal. Foi, acho que nesse ano, por aí, que eu descobri umas paradas tipo Fugazi e tal. Então foi quando eu me aprofundei nesse rolê do, que vai pra um hardcore também, pra esse lado. Mas eu nunca fui emo em questão de vestimento, assim. Acho que eu era igual a Soraya, de ouvir algumas coisas, mas de nunca me sentir fantasiado tal qual um emo.
porque teve isso, né, gente? O emo, a gente tinha vergonha de dizer que era emo. Você sofria bullying se você fosse emo. Agora que é legal a volta e tal, mas na época que a gente era adolescente, era meio que se ouvia escondido. Tinha uma galera que, obviamente, abraçou, mas era a galera que sofria o bullying. E você, Renan Guerra, onde estava em 2005, nossa gaúchinha? Eu estava assistindo muitas novelinhas, era a época que eu era muito noveleira. É a fase que tá passando Alma Gêmea, 2005. Ai, amo. E também é uma fase de grande sucesso das novelas da Record. Tava terminando de passar Escravizaura, que eu adorava. Depois começou no final do ano Prova de Amor, com a Lavínia Velazquez e o Leonardo Vieira sempre de sunga. Com malão pesado, isso foi bem importante na minha formação. Foi uma fase também que tinha a Lua Me Disse, Miguel Falabella na Hora das 7. Tinha Belíssima com a Bia Falcão e o Cauã Raymond também, sunga e o malão. Então, grandes momentos. Eu assistia muita TV nessa época mesmo. Era o que eu fazia. Perfeito. E você, amigo Kleber? Nessa época, no final de 2005, minha vida ia mudar pra sempre, porque chegou em Itaipulândia uma coisa chamada internet via rádio. E com a possibilidade da internet via rádio, eu que era uma menina do campo, uma campesina, pude ter acesso ao mundo da internet, da informática. E eu, obviamente, usava na Lan House na cidade antes, mas ali eu pude baixar em casa. Por conta do cara que foi fazer a instalação da internet lá em casa, ele perguntou se eu estava precisando de emprego, se eu estava fazendo alguma coisa, e eu fui trabalhar nesse servidor de internet no ano seguinte. Então foi o meu período que eu mais comecei a ouvir música e tal. Trabalhava eu e uma amiga minha, Luana, baixava loucamente. Depois eu aprendi a converter toda a internet da cidade para minha internet. Eu podia fazer isso no sábado de madrugada que ele autorizava. Então foi um período muito interessante assim na minha vida. Tava indo pro primeiro ano da faculdade nossa, do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Então é isso. O ano seguinte eu viveria meus primeiros romances e faria turismo sexual para conhecer os boys que eu conhecia pelo Orkut no Paraná. Mas vamos lá, vamos relembrar o que aconteceu no ano de 2005. Em 2005, morre o Papa João Paulo II, no dia 2 de abril. Ele faleceu, foi o pontífice mais influente do século XX até então. No mesmo ano, em consequência disso, tem a eleição do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, que foi eleito em 19 de abril. Nessa época, o calypso explode nacionalmente, então era um fenômeno local da música paraense, mas que começa a ganhar as TVs de todo o Brasil. Foi em 2005 que aconteceu o furacão Katrina, que deu origem ao meme, mas que na época matou 1.800 pessoas nos Estados Unidos e destruiu a cidade de New Orleans. Eu falei de Orkut, foi em 2005 que começa a expansão do Orkut no Brasil, as pessoas começam a ter seu primeiro contato com uma grande rede social. No dia 7/7 acontece o atentado terrorista em Londres, com explosões do metrô e ônibus que deixaram 56 mortos. Em 2005 é fundado o YouTube, que foi o programa que a gente comentou na semana passada. A gente voltou para esse universo do YouTube e agora ele está completando aí 20 anos. Em 2005, falei de Lan House. Em 2005, as Lan Houses começam a se popularizar ainda mais em todo o Brasil, principalmente em favelas, bairros periféricos, regiões que antes não tinham acesso à internet. Acontece em 2005 o lançamento do Xbox 360, então uma nova geração dos consoles da Microsoft chegando ao mercado. Angela Merkel torna-se chanceler da Alemanha, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo e ela passaria anos ali nesse posto. A gente falou de cultura emo, então foi o auge ali da cultura emo, principalmente aqui no Brasil, alavancado pelo sucesso de bandas como Fresno, que se popularizaram justamente na internet, além de outras que eram mais pro hardcore, como CPM 22. Acontece em 24 de outubro a morte da Rosa Parks, que foi uma importante ativista dos direitos civis dos Estados Unidos. Em 2005 tem início o Reddit, então assim como o YouTube foi lançado em 2005, o Reddit também. Protestos contra a guerra no Iraque crescem em grande parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido. Estoura em maio o escândalo do Mensalão, que foi a primeira grande crise do governo Lula, aí, a grande esquema de corrupção. É muito engraçado quando você compara os números de dinheiro desviado, era tipo muito pouquinho, assim. Então você é a favor do desvio de dinheiro, é isso que você tá falando? Em pequenas quantidades.
Também foi criado em 2005 a TV digital no Brasil. Ela seria implementada somente a partir de 2009, mas o processo para isso tem início ali. Foi feito um referendo do desarmamento em outubro, com a população votando contra a proibição do comércio de armas no Brasil. Em 2005 é fundado, veja só, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, como um dissidente do PT. Ainda em 2005 acontece uma série de apagões no norte e nordeste no Brasil. E voltando para o cinema, é o ano em que Dois Filhos de Francisco estreia. Foi um dos filmes mais assistidos daquele ano, um dos filmes mais assistidos da história do Brasil até hoje, que é a cinebiografia do Zezé de Camargo e Luciano, que é o filme que o Renan mais gosta. Ele até fez aprofundamento na faculdade em cima desse filme. Eu gosto desse filme bastante. mesmo. Não vem Eu gosto também dele. Esse filme é mal bom. O Nick que não viu. Eu odeio o Brasil. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Brasil aqui. Vamos começar pelos discos brasileiros. Eu quero perguntar para Soraya, nossa convidada maravilhosa, qual é o disco brasileiro de 2005 que mais marcou o seu coraçãozinho, que você mais gosta? Qual que você quer escolher aí? Olha, olhando a pauta, eu descobri, assim, não descobri, mas vieram várias coisas, né? Primeiro que a gente lembra como a gente consumia música nessa época. Uhum. Que era CD e baixado da internet via Shazam ou Emule. Então, CD acho que eu usava muito internet na escola, eu ainda não tinha computador em casa. Então, eu baixava, passava pro MP3 e era isso, ouvia assim. Então, acho que a forma como a gente consumia também dita muito o que a gente consumia. Porque no meu caso, era o que tinha mais fácil acesso. Então, aquilo que estava mais na TV, mais na MTV, em Jaú tinha MTV gratuita, assim, era um canal gratuito, porque em alguns lugares não era, né? Era só com parabólica, um negócio assim. Uhum. Em Jaú era normal, eu pegava igual SBT, Globo, então eu consumia muito MTV. E aí, nessa fase, assim, eu acho que é muito legal você ver como você mudou, por exemplo. Los Hermanos era uma coisa que eu odiava quando eu era adolescente. Então, álbum do Los Hermanos lançado no ano, eu nem passava perto, assim, odiava, achava uma música muito broxa. Mas, hoje em dia, seria ali da lista que eu falaria, putz, envelheceu bem. Uhum. Mas o que mais me marcou, acho que nacional mesmo, é o do CPM 22, o Felicidade Instantânea. Eu ouvi demais. E esse eu fui atrás de comprar o CD. Era caro, comprei pirata. Mas eu ouvia muito, assim. E tinha a camiseta do CPM 22. E era a menina que cantava o refrão inteiro com amigas no intervalo da escola. Então, assim, pensando, eu nunca imaginei que seria CPM 22, mas foi talvez o álbum. Talvez não. Foi o álbum nacional que eu mais ouvi no ano. Nossa, esse é Eles ótimo. circulavam muito pelo Brasil na época também, né? Eles faziam tipo show pra cacete. Possivelmente já passaram pro Jaú. São José, eles fizeram muitos shows na época. É o que tem Um Minuto para o Fim do Mundo, tem Irreversível, só sucessos nesse aqui. Recíproca. Nossa, eu gostava muito de Recíproca. Eu vou puxar já que você puxou CPM, uma coisa que também tocava horrores nessa época era Charlie Brown Jr., e em específico o álbum Imunidade Musical. E ele tem Lutar pelo que é Meu, Ela Vai Voltar, Senhor do Tempo, Dias de Luta, Dias de Glória. Assim, é Charlie Brown no auge, assim, era uma das grandes bandas brasileiras que a gente tinha na época. E tocava em tudo, assim, trilha sonora de Malhação garantidíssima, assim, com pelo menos a música de abertura e mais uma extra. Garantidíssima. Tava ali sempre. Eu sei, é que tem a gay do TikTok que é dona de um cabaré e ela fica falando garantidíssimo. E aí você falou, eu lembrei disso. Nossa, a Soraya tinha puxado o Los Hermanos. Realmente, Los Hermanos eu ouvi bastante nessa época. É um disco muito bom, assim. Acho que é triste porque é o último, né? Mas a gente na época ainda não sabia que seria o último. Mas é um disco, assim, excelente de umas composições que a banda já tava muito, sei lá, muito madura, assim. Acho que era a minha música de adulto, sabendo que eram jovens cantando ainda, né? Tipo, não eram jovens. Não, a galera não tinha 30 anos ainda. Não era adolescente. Da banda, assim, tipo, não era as coisas tipo CPM, assim, não era aquelas letras de dor de corno, assim, de tipo CPM. Era um outro tipo de rolê. Dor de corno do mesmo jeito. Não, eu achava com 16 anos o auge da maturidade. E você achava musical. coisas, né? Se liga, garota.
Eu achava, sabe o quê? Que 2005, como o Kleber falou antes, é o ano do Calypso. É o volume 8 do Calypso, é a coisa que eu mais ouvi nesse ano, entendeu? É o disco que tem no É bate-papo. sério, amigo? Isso é Calypso, Mo, no bate-papo. No bate-papo. Tcharara. É perfeito aqueles clipes. Todos os clipes da Joelma são perfeitos. Ela é uma pessoa complexa? Tenho minhas questões com ela? Tenho. Mas o volume 8 é bafo. E além do volume 8 do Calypso, a coisa que eu mais ouvi em 2005, no ano mesmo, foi as Supernovas da Ivete Sangalo. Eu adoro a Ivete Sangalo. Eu acho tudo ali no início, tudo que ela faz no início dos anos 2000, muito bom. Isso aqui é o prelúdio do que ela vai fazer depois no Ao Vivo do Maracanã, que é excelente. As Supernovas tem a Balô, tem Quando a Chuva Passar, tem Estourou Curte América, que entrou depois na trilha na trilha sonora, é verdade. Tem Chorando Se Foi, a versão dela. Então, tipo, acho muito bafo. Saudade de quando a Ivete lançava discos bons. Olha, você falou de ser uma coisa que toca bastante, mas eu acho que nenhum disco brasileiro tocou tanto quanto As Aventuras do DJ L, do Latino. É o disco que tem Festa no AP. A música insuperável, assim, ela tocou em todos os lugares possíveis. Tinha a Renata também, que foi outro sucesso. E assim, já era o Latino, ele já teve o sucesso dele nos anos 90, então ele já estava quase caindo no ostracismo ali. E aí ele volta de novo com esse disco que deu um pouco mais de fôlego para ele. Então foi acho que o que tocou muito. É um ano de muita festa, de muita party, muita ferveção, que é o ano que a Xuxa também lança o XSPB 6, que é o Xuxa Festa. É o disco que tem Bombando Brinque, gente. Vamos respeitar, entendeu? Uma música escrita pelo Carlinhos Brau, a Pablo tocou nas areias de Copacabana pra todos 2 milhões de gays, sabe? Tem a versão nova de Hilarie, tem Dança da Xuxa remixado pelo Jay Malboro. É muito importante, ela apresenta o funk melody pras crianças. É um momento importante, vamos estar aceitando. E o fato é, ela foi barrada pela Adriana Partimpim no Grammy, perdeu o Grammy, acho. Rinha de cantoras infantis. Rinha de infantis. Enfim, Bombando Brinque é bafo, já toquei na Zig, adoro essa canção. Pensando que eu consumia muita coisa MTV, que a MTV assim, era uma grande referência de tudo que a gente consumia ali. Eu acho que era a época dos acústicos também, e o acústico Rapa. Sim. Eu ouvi demais. Nossa, eu lembro que era uma música que tocava em toda a formatura, todo casamento, até hoje, né? Então, assim, o acústico Rapa também ouvi muito. E eu te digo mais, Soraya. A linha e o anzol. A linha e o anzol. A linha e o anzol. Mas no fim, valeu a pena. Valeu a pena. Outro acústico que eu vivi muito nessa época foi o acústico MTV Bandas Gaúchas, que foi uma coisa que rolou muito lá em casa. Tinha Bideu Balde, Cachorro Grande, Ultraman e Vander Wildner. Esse eu comprei anos mais tarde, assim. Eu achava maravilhoso, assim. Eles insistiram no formato, rolou mais algumas edições depois. Rolou bandas de rock, que era com Fresno, Mop Top, eu acho que algumas outras coisas. Nossa, depois. Verdade. De 2005 também o Pista Livre da Cachorro Grande, que tem… Nossa, eu ouvi muito. Sinceramente, eu ouvi muito. Nossa, eu fui no show deles nessa época, com identidade falsa pra poder entrar na festa. Esse ano vai estrear no Inédit um documentário que eu achei muito curioso, dirigido pelo Lírio Ferreira, sobre o Cachorro Grande. Ele começou a fazer esse documentário e de repente a banda acabou, e aí ele teve que terminar o documentário, eles tinham brigado. Ainda é cancelada, né? Então é super problemática, só que eu achei super curioso. O Lírio Ferreira tá fazendo isso, daí ele tá tipo… Ele é tipo, sei lá, um dos maiores cineastas do Recife, aí ele tá fazendo um documentário sobre o Cachorro Grande. Enfim, eu estou muito curioso pra ver isso, porque parece ser algo que vai ser pelo menos uma experiência. Já que estamos no rolê indie, Móveis Coloniais de Acaju lançou Idem. Nossa, eu amo esse disco. Nossa, A Luca Se Vende é uma das melhores canções já feitas. Eu acho muito boa, assim. Esse também é um que circulou o Brasil, assim, de uma forma bizarra. Eles faziam muito show. Ai, ficou até insuportável depois de uma época, assim. Começou a ver um monte de banda que era tipo clone do Móveis Coloniais de Acaju, Nossa, sim. sabe? Nossa, insuportável. Principalmente ali mais pro final dessa década, assim. Aí começou a surgir um monte. Nossa, um monte de banda igual.
Um aqui que é, pô, fenômeno brasileiro, rock, Pitty, com Anacrônico, segundo álbum de estúdio dela. Veio de um primeiro disco que foi muito bem recebido ali pelo público. E nesse ela segura, que tem Memórias, tem Déjà Vu e a minha favorita da vida dela, que é Na Sua Estante. Eu acho essa letra absurda até hoje. O clipe é uma animação dirigida pelo cara do Gran, que inclusive o Gran lança seu primeiro álbum de estúdio em 2005 também. É um disco auto-intitulado. É o que tem... Não, é de 2004, não é? Eu acho que é 2004. Que tinha 2004, Você clipe Pode Ir do na gatinho. Janela. É, bem isso. Puxa um aí, Soraya. Putz, eu ia falar do Cansei de Ser Sexy. Então bora lá. Vai lá. Eu ia falar que eu vou pensando e eu vou descobrindo que eu era nada indie, que a Soraya de 20 anos agora, né, 20 anos depois, infelizmente não 20 anos de idade, é muito diferente, assim. Ainda algumas coisas são resquícios, acho que mais na parte internacional, quando a gente ia adentrar, porque eu fui vendo como adolescente chata também eu era aquela que ouvia pouca coisa nacional, eu ouvia muita coisa internacional, porque, né, é melhor. Mas eu acho que o Cansei de Ser Sexy foi o meu pezinho no indie, e que também já não era rock, ele me pegou de um jeito diferente daquilo, de tudo que eu tava ouvindo no momento, e eu gostava, eu ouvia, e esse eu gosto até hoje também, esse ficou. É muito bom. Eu prefiro a versão brasileira, que é o que tem Super Afim e as outras canções em português mesmo. Porque ele sai primeiro pela trama e depois ele sai pelo sub-pop meses depois, né? Em outro formato. É porque existem muitas tretas, né, pra esse... Até hoje existem milhões de tretas em torno dessa banda. E existem tretas desse lançamento, da moça que saiu, todas essas coisas. E aí eles conseguiram, tipo, fazer um bem bolado e vai conseguir sair na versão da Noise e vai vir com essa versão brasileira mesmo, que é a que tem Super Afim, todas as coisas. Tudo. Quem comprou vai ter matéria minha, gente, na revista. Eu voltei a assinar só por sua causa, só pra ter esse Ai, que disco, lindo! só Você vai ter minha esse. fotinho na sua estante. Vou Ai, ter. que lindo! Mua. Vou usar pra fazer macumba, enterrar você no terra Ai, que preta. horror. Coisas que são de 2005, eu acho que são muito importantes pra mim, mas eu fui descobrir depois, eu fui descobrir no ano de 2006, por causa da novela Pé na Jaca, é a Cell. Ai, Nossa, sim. céu. É o disco de estreia da Cell. Quando eu ouvia na trilha de Pé na Jaca, eu achava que era uma mulher cantando meio em francês, que eu não entendia nada. Tocava que ela no pronunciava. comercial da trilha também, não tocava? Não sei, tocava muitas coisas essa música. Só que eu vi em 2006, daí eu fui descobrir o disco, depois eu acabei me apaixonando pela Cell. Acabou se transformando numa das minhas artistas preferidas do Brasil. Mas acho que é uma grande estreia, é um grande disco. Acho que a Cell é uma das nossas maiores artistas da música popular brasileira dos anos 2000. E acho que é uma estreia muito importante. E aí, já que eu falei do bonde aqui de MPB, acho interessante citar que em 2005 a Maria Bethânia lança O Que Falta Você Me Faz, com músicas eu do amo Vinícius de esse. Moraes. Eu acho a versão dela de Samba da Benção nesse disco, assim, linda, linda. E 2005 é o ano que a Gal lança Hoje, que é o disco… Eu gosto tem- desse. Então é um disco que ela tá tentando, tipo, depois de muito tempo ali fazendo umas coisas nada a ver, ela tenta lançar Sai uma pela coisa trama diferente. esse, né? Sai pela trama, ela grava compositores novos ali, como Moreno Veloso, Júnior Barreto. E eu acho a música que ela faz com o congolês Loco Akanza absurda de linda, que é Sexo e Luz. Eu acho que tem umas coisas muito bonitas. É um disco meio longo, tem algumas coisas que são meio arrastadas, mas ainda é um disco que mostra que ela tá, tipo assim, de novo viva. Isso é importante, porque no início dos anos 2000 ela tava fazendo umas coisas muito tristes. Então esse disco mostra que ela tá atenta de novo a coisas interessantes. Então eu gosto desse disco. Eu vou puxar alguns que foram bem fundamentais pra mim. Um que eu conheci pela trama virtual, que foi o Cidadão Instigado, com o Método Tufo de Experiências. Eu acho que foi o primeiro disco brasileiro, assim, que eu falei, cara, isso é muito esquisito, isso é muito estranho e eu estou apaixonado por esse tipo de som. Tem Pinto de Peitos, tem várias músicas bizarríssimas dentro desse disco e eu sou completamente apaixonado. Patofu, com Toda a Cura para Todo Mal. Eu fui na turnê desse disco, eu tinha autografado da Fernanda Takai. Fui eu e minha amiga, a gente ficou esperando pra tirar fotinho com eles no final do show. E aí eu lembro que a Fernanda Takai falou assim: vocês eram os que estavam ali na frente cantando todas as músicas. Eu fiquei, ai, nossa, feliz. Ela da é vida, muito assim, por fofa. causa disso. Gente, eu tinha um ranço de Patufu gigantesco. Ai, amiga, E, assim, perdeu isso? Não explico.
Eu perdi, assim, perdi, obviamente. Pô, a Fernanda Sakai, baita musicista, baita cantora. Mas eu, na época, era essa chatice de, tipo, tudo que era muito down, tudo que era muito lento, tudo que era mais Entendi. tranquilinho. Eu achava, Você era, tipo, ai, você era que agitada, chatice. você era roqueira. Ai, E pra fechar aqui, Luísa mandou um beijo, Luísa Amo. mandou um beijo. É uma banda carioca de indie com trompetinhos. E eu ouvi esse disco para um caralho, assim, até hoje. É um disco que eu sempre deixo no meu telefone, assim. Gosto demais, demais. É um excelente disco de indie rock brasileiro, assim. Já que estamos falando de cariocas, tem o Black Alien com o Babylon by Gus Volume 1, Clássico. O Ano do Macaco. Esse disco eu fui descobrir assim muito mais tarde, foi, sei lá, eu faz também. poucos anos, mas que disco incrível, assim, é um rapper no seu primor falando de vícios e virtudes ali, é maravilhoso. Mais vícios que virtudes nessa época. Gente, papo sério agora, papo muito importante. A gente não falou ainda do disco mais importante de 2005. Tá bem. Não, vocês vão acreditar em mim. É Marjoristiano auto-intitulado. Ah, Isso mudou sim. vidas em 2005, cara. Mudou vida. Isso mudou Após vidas. o É o sucesso disco da que tem Vagabanda. Você Sempre Será, por mais que eu tente, as horas. Nossa, é um disco assim, foda. Eu adoro. So Easy, cara. Amo mesmo. Quer puxar outro, Soraya? Nossa, gente, nacional, acho que meu repertório tá acabando. Não lembro muita coisa. Fresno, eu lembro que não tinha disco dessa época, era do anterior e do ano seguinte. Eu tava ali ouvindo Oasis em looping, né? Já que ela citou Fresno, eu só vou puxar uma aqui pras gaúchas, porque 2005… Calma, falar com o sotaque, então. Porque… Dá, né? Eu vou puxar uma aqui pras minas de Poa, porque 2005 sai o Comunidade no Baile, da Comunidade Ninjitsu. É o ano que eles lançam Casa do Sol, que é uma música que até hoje a RBS todo verão usa, a Rádio Atlântida usa. É uma música que todo mundo que mora no Rio Grande do Sul conhece essa merda até hoje, ninguém aguenta mais. Mas é o disco inteiro deles de funk. Eles pegam várias músicas clássicas, tipo Cowboy e tal, e fazem tudo em versão funk total, assim. Eu gosto bastante da Comunidade Ninjitsu, então fazer o quê? A gente Eu queria falar de uma coletânea que foi bem importante para a cena independente brasileira em 2005, que é o disco Vou Tirar Você Desse Lugar, tributo ao Odair José. É uma coletânea muito bem produzida, ela pega vários nomes que estavam surgindo nessa época, tipo Mombojó, alguns nomes mais consolidados, como Zé Cabaleiro, o próprio Paulo Miklos, que estava se arriscando em carreira solo ali. Tem um monte de banda que já não existe mais, mas ainda assim uma excelente coletânea tributo, assim, a capa, a seleção das músicas, os artistas, assim, é tudo muito, muito bom. E ainda nesse campo do indie, tem Ludov, com o Exercício das Pequenas Coisas. Foi uma dessas bandas que contou com um bom amparo, assim, da imprensa da época. Todo mundo apostava muito neles. Eles até conseguiram algum relativo sucesso tocando na MTV. Princesa é uma música que tocou bastante. E esse disco, assim, é um espetáculo. É muito bem produzido também. Você não vai falar de Maria Rita, Renan? Eu não gosto dessa fase. Você sabe que eu gosto dela samba. É verdade, é verdade. Eu gosto do samba meu, que é de 2007. Mas tudo bem, existe em 2005 o disco segundo da Maria Rita, gente. Assim como existe em 2005 o disco do Seu Jorge cantando as músicas do David Bowie pro filme do Wes Anderson. A Vida Marinha de Steve Zissou. E é isso, gente, discos que existem. E cadê seu Adriana Partimpim, o show? É o show. Ao vivo, não ligo muito. Tá triste o Renan hoje. Não, eu acho 2005. Eu acho 2005 é tipo ali, a Cell meio que abre um caminho para as coisas mudarem. Mas, tipo, as coisas que não existem ali, a Mariana Aidar tá surgindo, a Roberta Sá tá surgindo. Mas é tudo meio, tipo assim, um eterno looping de imitar a Marisa Monte, sabe? Sim. Aí a Cell precisa fazer uma coisa diferente para o mundo acordar. Boa. Só pra fechar, então, aqui, ó, os discos brasileiros de 2005… A gente tem Tom Zé com Estudando o Pagode, que é um disco bem legal. A gente tem Nação Zumbi com Futura. Foi o primeiro disco deles, assim, que eu parei pra ouvir, porque saiu nessa época. Então eu tive contato com a banda ali, foi bem legal. A gente teve o Quinto Andar com Piratão. Era um coletivo de rap muito foda da cena carioca. Apresentou Deleve, o Marechal, DJ Castro, Shaolin. Então é um disco bem interessante. Nossa, nomes anos 2000. Bem anos 2000. A gente tem Valverdes, Renan, outra banda gaúcha que fazia um rock bem alternativo, né?
Marcos Valle com Jet Samba. A gente tem outro disco muito bom da cena carioca, que é Rubinho Jacobina com Rubinho e Força Bruta. O último disco da Ana Frango Elétrico regrava Doutor Sabe Tudo, e é desse disco, assim, então vale muito a pena voltar para ouvir. E outro grande disco de rap nacional, Elião e Negrali com Guerreiro e Guerreira, foi um disco que circulou bastante nessa época. Eu lembro do comercial dele na TV Globo, assim. Coisa que a gente tem que citar, só por citar, porque foi marcante em 2005, apesar de ser uma coisa criminosa hoje em dia, o disco… Agora vem. O Diário de Claudinha, da Cláudia Leite, que tinha bolha de sabão, tá? Nossa, então, eu deixei de fora de propósito. Eu acho importante citar, porque a gente precisa marcar também experiências de guerra, né? Traumas de guerra precisam ser falados. E é importante citar também que em 2005 sai o terceiro álbum de estúdio da Kelly Key, com elementos de house, R&B, bubblegum pop, drum and bass e disco. Tá, gente? É um disco importante também, tá? Tem a Barbie Girl. Mas vamos aqui, ó, pros discos internacionais. Soraya, que estava vivendo essa época intensamente, qual que é o seu escolhido dessa lista aqui? Nossa, eu obviamente ouvi muito o Don't Believe the Truth do Oasis. É um disco que não é o favorito da maioria das pessoas, já tem várias polêmicas, eles já estavam brigando, 4 anos depois a banda já acabou de vez. Mas eu acho que tem hits que tocaram… É o que tem Laila? É o que tem Laila? Tem que é plagiado? Tocou muito, mas tem Let Be The Love, que é Let There Be Love, que é uma das que eu mais gosto. Então eu acho que assim, eu ouvi bastante, porque era o lançamento do Oasis no ano, e eu acho que eu não peguei ranço, assim, eu continuei ouvindo ao longo dos anos. Mas a parte internacional foi o que foi mais me introduzindo para um indie, que foi me levando porque talvez eu ouço hoje. Eu não ouvia The National, por exemplo, eu nem sabia quem era The National em 2005, mas eu já estava ali num Franz Ferdinand, num Kaiser Chiefs, que eu ouvi a exaustão, é o disco de lançamento deles, o Employment. Ouvi muito, muito, e eu lembro que eu ouvia quando eu tava na faculdade já. Foi um negócio que me acompanhou por anos, assim, essa cena. Gorillaz também, aí eu podia ouvir o Damon, né? Demon sem Days, ser no Blur. Sem ser no Blur, eu podia ouvir, eu podia gostar, porque, né? Mas acho que tinha Arcade Fire também, com o Funeral. Ali não, já é de 2004. 2004? É. Mas os singles já estavam tocando tudo em 2005. Entendi. Os singles estavam tudo em 2005. Acho que White Stripes também lançou álbum naquela época. Queens of the Stone Age. Foo Fighters. Acho que quem gosta, quem ouviu também a exaustão Best of You. Foi um disco duplo, na verdade, o In Your Honor. Foi um disco duplo, que é uma primeira parte, o primeiro disco era mais rock mesmo, mais pesadinho, com mais elétrico, né? E o segundo álbum tinha até um feat ali mais com a Norah acústico, Jones, né? uma coisa acústica. Então já veio mostrando que o Foo Fighters ia ser essa banda mais, né? Sempre inventando alguma coisa, mas também fazendo o mesmo som, mas tentando ser diferente. E é isso, assim. Mas acho que são músicas que todo mundo conhece, todo mundo ouviu muito e que tocam até hoje, né? Você vai aí no show do Foo Fighters, aquele bendito show no The Town que eu gostaria de esquecer. As pessoas estavam lá só pra ouvir Best of You e ir pra casa, então acho que… Não, e Everlong também. Marcante. As pessoas conhecem duas. Não, mas as pessoas vão só pra ouvir Best of You. É incrível, assim. Não, mas fã de Foo Fighters é bem maluco, assim. Eu já fui em 2 shows solos dele e é um negócio meio de louco, assim. É estranho estar no meio de tanto roqueiro. A nossa Isadora Almeida não pôde participar hoje, mas eu tinha separado aqui um bloquinho especial pra ela. Porque o Strokes, na verdade, esse aqui nem dava pra considerar 2005, porque ele saiu no dia 30 de dezembro, que é Strokes com First Impressions of Earth, terceiro álbum de estúdio deles ali, é o disco mais… que tem os maiores hits da carreira. É o disco que tem You Only Live Once, é o disco que tem Joyce Box, Heart in a Cage, Rage Your Blade. Então é um disco que rolou bastante. Mas ainda tem Block Party com Silent Alarm, que já tem uma edição do Clássicos que eu gravei com a Mauri. Kaiser Chiefs, que a Soraya falou com Employment. The White Stripes com Get Behind Me Satan, que é o disco que o White…
que o Jack White deixa a guitarra mais em segundo plano e começa a investir em outros instrumentos. Então ele vai tocar piano, vai trazer outras coisas. Inclusive, nessa época, minha amiga Luana e eu, a gente era muito fã de White Stripes e a gente fez todo um ensaio conceitual no quarto dela. Eu fazendo de conta que a gente era o Jack White e a Meg. A gente usou só roupas vermelhas, pretas e brancas pra fazer esse ensaio. Se um dia eu conseguir achar... Eu acho que eu acabei apagando do Orkut depois, não durou, mas queria muito Era a rever época essas que ainda fotos. tinha uma mística do que eles eram, né? Se eles eram casal, se eles eram irmãos, irmãos. amigos, o que eles eram, verdade. Tem também o Franz Ferdinand com o segundo álbum de estúdio, You Could Have It So Much Better. Tem Hard Fi, que eu sei que a Isa amava, com Stars of CCTV. Art Brut com Bang Bang Rock and Nossa, eu Roll. amava E esse. Muito bom, até hoje ele é bom. E The Magic Numbers, com um disco homônimo que fez tanto sucesso aqui no Brasil, que até hoje esses malditos voltam de tempos em tempos pra tocar Eles vão aqui. vir esse ano. Esse ano, exatamente. E É fofinho o muito show louco deles. mas Um é uma sucesso bosta, pra não eles. tem nada demais, nada demais, assim. Tipo, só tem esse disco mesmo, porque os outros, assim, insuportáveis. É engraçado que boa parte dessas bandas meio que ficaram na época ali, né? Tipo Art Brut, Hard-Fi. Muito bom. Amigo, todas essas bandas ficaram na época. Strokes é a mesma coisa, Block Party é a mesma coisa, ninguém mas mudou essas- disso. mas não em 2005. Elas tiveram uma sobrevida ali até mais pra frente. Tá bom, gente. Deixa você É. acreditar nisso, então. Eu vou aqui pro meu bloco, porque 2005, pra mim, sai um dos discos mais lindos deste mundo, da história pra sempre, que é o I Am Peraí, qual que é o nome do bloco, seu bloco? Bloco da Renan Gayzinha conceitual. Foi assim que o Clever colocou na pauta, gente. E ainda faltou coisa, que tem coisa que você tá aqui que você não colocou, esqueceu de mim. Mas é o disco que um dos discos que eu mais amo, que é I Am a Bird Now, do Anthony the Johnsons, Anthony Tudo. the Johnsons. É um disco maravilhoso, tem participação do Boy George, Devendra Banhart, Lou Reed. Pra mim é tipo o supra-sumo ali das coisas da Noine. Eu acho que é tipo assim, uma das coisas mais lindas já feitas. Tem a Kate Bush com Aerial, que é o disco super conceitual dela. Tem a música lá do Pi. Eu adoro esse maravilhoso. disco. Pra você ficar ali conversando com pássaros, pintando seu Bob Goods, é tudo de bom. Tem os Leader Kinney com The Woods, que eu adoro. Ai, maravilhoso. Esse disco é excelente. Modern Girl é tipo uma música perfeita. É o último disco antes do hiato, né? Elas só voltariam Isso. 10 anos depois. Aí tem o Robin, autotitulado de Clássico, 2005. fundamental. Mudou vidas, muita gente copiou, muita gente tentou fazer igual, né, o que ela fez aqui. Da Acho que é um música ao disco- corte de cabelo. Tá aí o Rodrigo apresentador até hoje. Até hoje. Ai, não gosto que comparem ele com ela, porque quando compararam ele ficou falando que ela era feia. Esse mentiroso, ridículo, não vem meter o B dele e falar que a minha Robin é feia, atacando ela. Fiquei nervosa agora. 2005 também tem o segundo disco das Coco Rose, Noah's Ark. Eu gosto amo. muito. É o disco que tem Beautiful Boys, com a Noine também, participação dela. Tem a faixa K-Hole, que elas ficam falando sobre você entrar num buraco de K. E eu acho muito lindo que em 2006 elas vieram tocar na The Week, aqui em São Paulo. Eu acho muito simbólico elas Amo. cantando uma música sobre buraco de K na The Week. Enfim, histórias foram… Foi nessa época que eu conheci elas, porque elas participaram do Altas Horas. Eu tava assistindo Altas Horas nesse dia, quando elas tocaram. Elas foram em altas horas? Foram no Altas Horas, aham. Por Deus, momentos. Foi assim que eu conheci elas. 2005 também tem Metric com Leave It Out. Muito bom. Oral Fixation Volume 2 da Shakira, quando a Shakira fazia discos bons. Tocou muito. Supernature do Goldfrapp com Ulala. Gay. Mudou vidas. É o momento que eles ficam mais, tipo, popzões, felizes, porque eles eram, tipo, super darks, conceituais. Acho que é um momento importante. Tem o Roy Sop com The Understanding. Tem Lady Tron com Within Hour. E tem Imogen Heap com Speak For Yourself. E aí, eu acho que a gente pode fechar esse blocão falando de um disco muito importante de 2005, que é a M.I.A., a falecida, com Ai, que Deus Arular. a tenha. É um disco muito foda, né? É o disco que tem o sample de injeção da Daisy Tigrona ali. Buck Dungan foi uma música que tocou pra caramba. Eu acho que ela cria toda uma estética, um universo muito particular ali. Eu acho que se você pegar toda essa lista, ninguém tava fazendo o que ela tava fazendo nessa época. É muito absurdo. Tanto em termos de sonoridade, de ritmo, quanto de poesia, de pensamento político. É muito maluco você ver uma menina que era, tipo, ultra revolucionária, provocativa, atacando os Estados Unidos. E hoje sendo a coisa mais
clichê cristã conservadora possível, assim, bizarro. Antivax e o caralho. Muito triste. Acontece com Mas já- frequência. Mas já que a gente tá falando de Felizmente. cancelamento, eu ia puxar o outro aqui também, que é Kanye eu West, até com Late sei. Registration. Porque, assim, é surreal o quanto esse disco é bom, bem produzido. Pra mim, assim, ele é o Kanye West em sua melhor forma. Ele cercado de colaboradores interessantíssimos. Tem até o Maroon 5 funciona dentro Sim. desse disco, assim, de um jeito absurdo. Muito bem produzido, muito bem executado. Algumas das melhores canções dele estão dentro desse disco aqui. Eu amo, assim, eu acho, é o segundo dessa trilogia inicial dele. Ele fecha com Graduation. Você gostou desse na época ou foi conhecer depois, Soraya? Eu conheci depois. Eu acho que assim, conheci depois não exatamente. Eu acho que o álbum todo, mas Gold Digger, por exemplo, não tem como. Se você Tocou muito na época. Tocou muito na rádio, muito na MTV, muito em todos os lugares. Touch the Sky também, acho que tava ali. É um singles pesadão, né? Conhecia, mas não prestava atenção, não parava pra ouvir o disco todo. Não baixei no Shazam. Mas depois, com o tempo. Até foi porque um nem dos- tinha Shazam nessa época, amiga. Depois, com o tempo, foi um dos álbuns que eu mais ouvi do Kanye. Hoje, eu acho que não tão mais. Não sei se vamos entrar nessa polêmica, se ouvimos ainda ou não. Kanye West, assim, numa playlist perdida. Eu ouço, mas eu desabilito o Scrubble do Last FM. Gente, eu acho que, assim, tem álbuns dele que eu ainda dou play. Fazer o quê? Não sei, não tenho como me justificar, mas tem muitas músicas que eu gosto bastante, tem álbuns que eu gosto bastante. Eu acho que esse eu não revisito tanto, mas ali uns 3, 4 anos depois, quando eu fui ouvir Kanye West, que eu descobri esse álbum, eu ouvia muito, muito mesmo. Até o Life of Pablo eu ouço, e aí eu criei na minha cabeça que ele morreu engasgado chupando o próprio pau, e aí acabou a carreira dele. Vou aqui pro meu bloquinho do Nick Roqueiro de Munhequeira, que o Kleber batizou aqui. Tem coisas ótimas, tipo o primeiro e único do Wolf Mother, apesar deles ter 70 discos lançados depois. Essa é uma das melhores cópias de Led Zeppelin dos anos 2000. É maravilhoso esse disco. Tem The Mars Volta com Francis DeMille, disco maluquíssimo. Absurdo. Eu amo esse disco. Segundo disco deles, e é uma pira que vai um pouco mais pro jazz, e enfim, é bizarramente bom. Tem a dobradinha do System of a Down, que acabou de fazer vários shows aqui no Brasil, com Mesmerize e Hypnotize. Acabou sendo os últimos discos que eles lançaram, depois tretaram pra um caralho, a banda se desfez. Mas até hoje estão aí ganhando o seu dinheirinho fazendo show pros fãs saudosos que ainda curte a banda. Tem o Queens of the Stone Age com Lullabies to Paralyze. Esse disco é ótimo. Muito bom. Esse também era uma época que o Queen estava tipo, muito em alta, assim, apesar do abuso de drogas constante do Josh Homme. De enfim. todos, né? Metade da banda ali, na real. A banda era só verdade. drogado, gente. Eles bateram na porta, ele estacionou o carro na saída de uma A ali, falou quem quer formar uma banda e pegou só os mais loucos. Tem um disco maravilhoso também, que é o Audioslave com Out of Exile. Eu nunca embarquei, eu Muito achava bom. muito Nossa, hétero pra mim. Eu amava. Pra mim era tudo que eu gostava, que era tipo, das cinzas do Rage Against the Machine, surgiu essa banda com um vocal talvez ainda melhor que o do Zac de la Rocha, então assim, é maravilhoso. E tem também, pra fechar o bloquinho aqui, o Foo Fighters, In Your Honor, que a Soraya já falou. Eu nunca embarquei nesse disco, não, eu não sou muito do Foo Fighters, não. Audioslave também era tudo que eu gostava, porque era rock com um cara gostoso, maravilhoso, cantando. Nossa, era era bem gostoso perfeito. mesmo, isso é fato. Isso eu sei. E uma voz incrível. Eu vou puxar um blocão do indie aqui, começar com Sufjan Stevens, com Illinois, Maravilhoso. que é Perfeito. uma homenagem dele a Chicago e todo esse universo mágico que ele cria ali. É um disco conceitual, é um dos discos que ele havia prometido fazer um disco para cada um dos 50 estados norte-americanos. É que acho que sempre esse foi aqui piada e a galera era uma levou a piada, sério, mas né? a galera levou a sério, né? E esse Mas aqui em pra mim é o... 2005, vocês ouviam? Vocês Não. botavam play? Eu ouvi depois.
no final, quando eu comecei... Eu ouvi, eu tava lá no lançamento. Para de mentir, Kleber. Ah, você não viu. Inclusive, o The National que você falou, foi uma coisa foi o primeiro disco deles que eu ouvi, foi o Alligator, e é o disco um dos meus favoritos deles até hoje. E aí, só pra completar aqui, o comentário da iPhone Mariana sobre o Sufjan Stevens, ela falou, Illinois do Sufjan Stevens, eu tinha 5 anos, então só ouvia Xuxa mesmo, mas quando conheci ele, anos depois, meio que mudou a química do meu cérebro, e hoje tenho ele em vinil. Maravilhoso. Mas eu vou seguir aqui, ó, com outros disquitos indies. O Death Cab for Cutie com Plans foi um disco que eu conheci pela MTV, que eu lembro que eu comecei a assistir um clipe, aí eu só lembrei do primeiro nome, daí tive que esperar acabar o clipe pra pegar aquelas outras informações assim e anotar no papel, e aí depois pesquisar na internet pra poder ouvir. O The Decemberists com Picaresque, que é um disco bem legal de indie pop, esse eu só fui ouvir um pouco depois, assim, mas é um dos clássicos do indie dos anos 2000. Wolf Parade com Apologize to the Queen Mary, que é um disco bem legal, banda canadense. Não, eu ia falar que a banda morreu a partir daí, mas eles lançaram mais coisinhas. Eles lançaram outras coisas. Clap Your Hands, Say Yeah, eu embarquei muito nesse disco, fui louco nele, eu tô louco pra ver esse show de comemoração dos 20 anos. Primeiro que vai e único passar disco aqui bom no Brasil. Eles têm músicas legais depois, mas disco mesmo é só esse aqui. The New Pornographers com Twin Cinema é um discaço, um dos grandes discos da cena canadense ali. Spoon com Gimme Fiction, outro disco maravilhoso. Broken Social Scene com um álbum auto-intitulado de 2005, é o disco que tem Shoreline, tem mais outras canções bem legais. M83 com Before the Downhill, esse obviamente eu só fui conhecer depois, anos mais tarde. Eu acho que ali por 2008, quando eles lançam o Saturday Youth. Broadcast com Tender Buttons é um dos melhores aqui que tem desse ano, assim, um baita disco. Por sinal, amigo, você gosta de Broadcast, Renan? Não. Eu acho que você nunca embarcou ou você nunca ouviu? Nunca embarquei. Eu ouvi. Esse disco... Eu acho muito interessante. Eu acho que se você ouvir esse disco, você vai curtir. Você que gosta de Bass Star, é o disco mais Bass Star deles, assim. Eu acho que você vai curtir se você dar uma chance. E aí, seguindo, The Hold Steady com Separation Sunday, banda bem legal. Tem a volta da Vashti Bunyan, que era uma cantora e compositora de folk, redescoberta pelo... Ela acaba sendo reapresentada ao público por conta do Devenda Banhart, e ele produz esse disco que é o Look After Him, que é muito bom. E aí, Deer Hoof com The Runners 4 e The Boy Last Like To, que é uma banda é uma dupla de indie pop bem de twee pop, na verdade, folk, fofinho, com The Best Party Ever. É muito, muito bom. Eu sou apaixonado por esse disco. Nossa, esse aí passou reto por mim, não ouvi, não. Nossa, eu vi todas. Eu era muito indiezinha. Nossa, acho que uma coisa que passou reto por mim na época e que agora, eu acho que entra nessa seara dos envelheceram muito bem, é o LCD Sound System. Acho que tudo. Maravilhoso. Muito bom. Você falou ali de Devendra Banhart, essas coisas. Eu lembro que nessa época tinha uma cantora brasileira chamada Cibele. Ela virou, tipo, super amiga do Devendra Banhart. E ela grava várias coisas meio esquisitas com ele. Mas falando nessas coisas de freak folk, eu vou citar o disco do Animal Collective, o Feels. Ai, amo esse. Ele tá, tipo, no meu top 3 discos do Animal Collective. Eu amo muito esse disco. Eu acho, assim, completamente absurdo de lindo. Acho ali, aquele momento tem Bees e depois Banshee Beat. Completamente absurdo. Saudades do meu Animal Collective, quando era bom. Alguém quer puxar esse bloco emo ali que eu organizei? Não, a gente vai falar da Fiona Apple. Tá. Vai lá. A gente tem que falar de Extraordinary Machine. Eu acho que é um disco muito importante. Eu ia deixar pro Nick, porque eu sei que é um dos discos favoritos da vida dele, esse. Eu adoro esse, apesar de nem a Fiona gostar desse disco, né? Foi o disco mais fraco da carreira pra mim. Então, foi todo um rolê pra produzir esse disco. Ela odiou todo o processo, refez. Meio que foi o produtor que refez o disco e tal. Mas ainda assim eu gosto, é um disco pop esquisitinho. Talvez pra época das coisas que eu ouvia era a coisa mais esquisita que eu ouvia, mas é um disco muito legal, assim, adoro. Tem o clipe dela com o Zach Galifianakis. É verdade. Sim. Já que estamos falando de mulheres, vou trazer 2 discos que também tocaram muito em 2005. Primeiro, obviamente, Madonna com Confessions on a Dance Floor. Era a mulher que...
Todo mundo falou assim, a Madonna está com a carreira acabada, ela não vai conseguir voltar nunca mais. Ela não só volta, como ela faz uma das turnês mais bem-sucedidas da história da música. É hit atrás de hit dentro desse disco. Tem Hang Up, tem Get Together, tem Jump. Os clipes tinham toda uma estética muito parecida ali. Ela revisitando a música disco ali com vários samples icônicos. E no campo do R&B, a gente tem Mariah Carey com The Emancipation of Mimi. Isadora e eu já gravamos um clássico sobre esse disco, aproveitando a volta da Mariah ano passado. E esse ano que ela volta de novo pra cá. E é um baita clássico do R&B dos anos 2000. Assim, é uma das coisas mais bem produzidas do pop dos anos 2000 é esse disco. Assim, são 2 trabalhos pra mim essenciais. Falando em pop, só pra citar, que eu acho que é importante citar, em 2005 a gente tem o disco de estreia das Pussycat Dolls, o PCD. É o disco que tem Don'tcha, tem Wait a Minute, tem Stick With You, Buttons, I Don't Need a Man. Eu acho que é um disco, tipo assim, que marcou muito o pop daquela época. As nossas meninas seminuas balançando as pernocas. Coisas ótimas pra tocar na Zig. Mas falando de coisas que não dá pra tocar na Zig, a gente tem Coldplay com X and Y. O último disco dessa falecida banda. Puta, esse é porque o Viva La Vida é um bom disco. Você que é burro. Eu não consigo. Eita, lá briga, gente, por causa de Coldplay. Não quero esse podcast por causa de Coldplay. Vamos brigar por coisa séria, coisa relevante. Não, eu gostava do Chris Martin quando ele ainda não transava. Ele começou a transar e ficou feliz, aí fodeu. Esse disco é muito bom, tem coisas bem interessantes ainda. Já é um rolê que eles começam a experimentar ali, mas enfim, é um bom disco. Tipo, coisas interessantes, tipo o quê? Ah, tem uns singlezinhos bons ali, vai. Get her, Jade, get her. Vai, você não defendeu ainda a Soraya? Não, eu não vou ficar defendendo, não vou gastar meu tempo defendendo Coldplay aqui, não. Eu uma música. Ah, pera aí. Fix-you, Nick, fala fix-you. Fix-you, é. Aí, Isso. pronto. Tá. A Soraya falou há pouco do LCD Sound System com o disco auto-intitulado de estreia, que é excelente, envelheceu como um bom vinho de uma excelente safra. Mas a gente tem também em 2005 outros discos bem legais de música eletrônica. A gente tem o Boards of Canada com The Campfire Head Phase, que é o disco mais experimental, conceitual. O Daft Punk com Human After All, que pra mim é o mais fraco da carreira deles, assim, mas tem ainda assim boas composições. Kraftwerk com Minimum Maximum é a volta do Kraftwerk. Eles fazem aquela trilha sonora pro Tour de France e aí eles embarcam numa turnê ao vivo. Esse disco ao vivo é excelente. The Chemical Brothers com Push Buttons, que é o que tem o The Salmon Song, sabe? Aquele dos peixinhos dançando no aquário. Tocou pra caralho na MTV nessa época. E Caribou com The Milk of Human Kindness, que é o disco mais psicodélico dele ali. Eu sei que o Kevin Parker do Tame Impala é apaixonado por esse disco, assim. Então, e eu gosto muito dele também, é bem bom. Quer puxar mais algum, Soraya, que você gosta, que você lembra? Olha, não que eu goste, mas vocês falaram de coisas que morreram, né? Tipo Coldplay. E aí eu lembrei que essa era uma época de uma vibezinha que as músicas praieiras também estavam bem alta. Então Jack Johnson lançou... Nossa, sim! Isso era uma praga. Tocava muito. E ao mesmo tempo você se sentia confortável. Você ouvia, você não pulava, você deixava ali. Porque era tão good vibe. Ele passava o comercial na Globo desse, eu lembro, assim, na época. Eu lembro da capa amarela com a árvore, assim. Lembro bastante. Mas também é uma coisa que acho que foi engolida aí pelo tempo. Foi levado pela onda. Foi mesmo? Foi. Ai, como ele é humorista de esquerda. A gente tem um bloquinho emo aqui pra saudar a Soraya, que era emo na época. Com Panic! At the Disco, A Fever You Can't Sweat Out. Esse disco é ótimo, puta, é muito bom. Tem o Fall Out Boy com For Under the Cork Tree, que eu acho só ok. Eu nunca embarquei muito em Fall Out Boy. Nossa, que eu gostava muito de Fall Out Boy. Eles podiam lançar absolutamente qualquer coisa que eu estava ouvindo. Tem o Paramore com All We Know Is Failing. É o primeiro deles? É isso? É o primeiro. É o álbum de estreia. É interessante. E tem o 30 Seconds to Mars com A Beautiful Lie. Esse eu nunca embarquei, não faço ideia. Esse eu nunca embarquei, com orgulho, nunca embarquei. Nossa, não. Eu adorava os clipes. Beautiful Gowns, Beautiful Gowns. E mudando completamente aqui, tem o Toe com The Book About My Idol Plot on Vague Anxiety.
bandinha japonesa de math rock maravilhosa. Esse é uma das primeiras coisas que eles lançam, talvez seja o primeiro disco deles. E é isso, assim, é um disco muito interessante que eles, sei lá, levam o math rock para um campo diferente, assim, que eu acho que na época existia ainda muito o math rock mais porradeiro, assim, acho que eles trazem uma beleza para o math rock. Falando em rocks, eu vou pro lado do post-rock, porque em 2005 tem o TAC do Sigur Rós. Ai, amo. Esse disco é lindo. Tem É o que tem Ho People. Blue Soul, é um disco lindo, lindo, lindo. Qual que é a última? Grostoli. Grostoli. Grostoli pra você que é de Pomerode. Eu adoro esse disco do Sigur Rós, é isso. Soraya, quer comentar mais algum? Você quer comentar o Black Eyed Peas com Monkey Business? Não, né? Tá aí uma coisa que eu não entendo até hoje, o hype. Eu também Black não entendo, amiga. Não entendo. Mas, teve ali a época que a Fergie até lançava umas coisas solo, que a gente até ouvia, mas… Não fale mal do disco solo, que é uma preciosidade, uma obra-prima do pop. Nunca embarquei em Black Eyed Peas. Eu vou só citar aqui rapidão pra gente fechar, mas esse ano o Paul McCartney lança Chaos and Creation in the Backyard, é o disco que tem produção do Nigel Godrich, que é o cara lá do Radiohead. É um disco que foi muito bem recebido na época, o Paul McCartney gostou de fazer. Eu lembro de ler entrevistas dele se sentindo desafiado pelo Nigel em estúdio, achei bem legal. Tem o Bright Eyes com I'm Wide Awake, It's Morning, que é um disco mais comercial da carreira do Bright Eyes. Temos também o Common com B, que é um disco que tocou bastante na época, mais pro neo soul, pro R&B, pro rap. Acho que vale citar aí o The Cookbook da Missy Elliott. Tem Lose Control com a Ciara e My Struggles com a Mary J. Blige. Boa. Temos o Beck com Gero. Eu ouvi muito esse disco na época, eu gostei demais. Eu lembro que ele tocava na MTV também naqueles horários, tipo das faixas da manhã ou no meio da madrugada. Editors com The Back Room, Nine Inch Nails com With Thieves, que é um disco bem legal, Mil com And the Glass 100 Kites. Nos metaleiros, a gente vai ter Boris com Pink, Gojira com From Mars to Cyrus, Sun com Black One, que é maravilhoso, um discão de drone mega sombrio, um dos meus favoritos deles, e Opeth com Ghost Reveries. Eu preciso citar que é o ano que as Tattoo lançam seu segundo disco, Dangerous and Moving, e tem All About Us. É muito importante. All About Us é perfeito, gente. No rap, a gente vai ter o Danger Doom, que é a parceria do Danger Mouse com o MF Doom. E aí eles lançaram o disco The Mouse and the Mask. O The Game com The Documentary, que é um discão que eu já trouxe aqui em outro momento. E um disco que é bem querido do público, que é o Nujabes com Modal Soul. Ele é dessa onda ali, tipo J. Dilla, que trouxe uma outra pegada mais conceitual pro rap ali. No rap, tem o 50 Cent com The Massacre. Tem? Tem, com Candy Shop. Não. É verdade, não foi desse que ele competiu com o Kanye West? De quem ia vender mais? Acho que foi esse ano. É verdade, é isso mesmo. Tem um que eu sei que só a galera do Scream and Yell gosta, que é o Black Rebel Motorcycle Club com Hall. Eu tô na minha Cara, esse disco… Nossa, eu sei que o Marcelo Costa adora isso. Assim, era uma coisa que os roqueiros gostavam muito nos anos 2000. Gostavam muito, demais, assim. Tem o Wilco com o disco ao vivo Kicking Television Live em Chicago, que é muito bom. Weezer com Make Believe, que é o disco que tem Beverly Hills, eu ouvi demais na época que saiu esse. Tem The Rolling Stones com a Bigger Bang, foi o disco que pela primeira vez, eu acho que a gente teve um disco de inéditas dele depois de muitos anos, e foi quando eu conheci de fato o Rolling Stones. Eu lembro que tocava algumas coisas por ali. E Black Eyed Peas, que a Soraya falou que é o disco favorito da vida dela, com Monkey Business. Fechamos, meus amigos? Fechamos. E a iPhone Mariana comentou. Ela tinha falado antes do Illinois, que ela não ouvia, que ela era criança, mas ela falou, eu Confessions da Madonna também, que esse sim eu tenho lembrança de ouvir pequeno uma vez na TV. E hoje também é um favorito meu.
E tem o Rodrigo Berg, ele falou aqui, ó, um álbum que foi um hit mundial foi Back to Bed do James Blunt, verdade, com o hit You Are Beautiful, que passava direto no Top TVZ. E tem o vídeo do menininho cantando, que eu amo até hoje. Eu amo esse vídeo. Foi um dos primeiros virais que a gente teve no YouTube do menino cantando Beautiful. E o Vinícius Correia falou aqui, ó, tem o TAC do Sigur Rós também, que é um dos melhores deles. Gostamos bastante, recomendamos aí. Fechamos, meus amigos. Sentiu falta de algum disco de 2005? Vai lá no nosso Instagram ou no Spotify, na caixinha de perguntas aqui e deixa pra gente que a gente lê na próxima edição do nosso podcast. Soraya Alves, onde as pessoas te leem, te acompanham, te seguem, podem conversar, te stalkear, curtir suas fotos gostosona. Gente, @soalves em todas as redes. Tem uma newsletter aí que eu tô tentando emplacar, vamos ver. Acompanhe no Twitter ou no Instagram, vamos ver. Qual que é a newsletter? Soraya Alves mesmo, uma dica de Soraya Alves, toda segunda-feira, uma diquinha Tem que ser dicas, tem que ser um nome tipo Dicas da So. Sim. Aí seria programa da TV Gazeta, né? Por Deus. Foi bem isso que eu pensei, assim. Tipo, revista. Tava pensando naquelas revistinhas. Bem programa da Gazeta mesmo. Mas é isso, @soalves nas redes. Perfeito. Muito obrigado, Soraya. Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Nosso segundo bloco, começando Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. O que você traz? Essa semana eu tô curto nas dicas. Ai, que bom. Não consegui ouvir muita Vamos coisa. terminar Curto mais e grosso? Curto e grosso, Nick? Isso. A primeira dica é o No Worries, com Everybody Gets Down. Dupla formada pelo Knowledge e pelo Anderson .Paak. Eles estão juntos aí desde 2015 e fazendo muita coisa boa desde então. Eles lançaram no ano passado o disco Why Lord. Eu amo Bem esse. bom. É muito bom esse. Ganhou Grammy e tudo mais. E aí eles voltaram com uma música bem diferente de tudo. Assim, uma coisa meio house, meio que entra nada das ideias. Eita! Mas é maravilhosa, assim. Esse Não vi. O Anderson .Paak tá fazendo os DJ set. Teve esse final de semana. Ele no tocando com Coachella. A Tilda, A Tilda, Ele vocês estão tocou curtindo horrores. Sério? Eu vi ele ela no dançando Coachella horrores. tocando, não entendi nada. Então é por causa disso? Ah, tá. É que também essa música é meio que pra celebrar que eles vão sair pela primeira vez em turnê, porque nunca teve, então é meio que pra isso. Minha segunda diquinha é a Little Sims com Young. Esse é o terceiro single que ela lança até agora, do próximo disco E dela. aí? Tudo maravilhoso, assim. Ela é boa Bem bom. demais, né? É uma Ela coisa meio... absurdíssima. Acho que é mais falada do que rimada, assim, mas tem toda a cara dela ali. Vem com um clipe bem maluco, assim. Eu amo a diva. Além dessa que ela revelou agora, tem o Flood e Free, duas faixas do disco chamado Lotus, que vai ser lançado no dia 6/6 pelo selo AWOL. E minha última diquinha aqui é o Tágua Tágua com Raio, terceiro disco do Felipe Buqueri. Ai, e aí? Puta, maravilhoso, assim. Que delícia. Eu acho que é o disco mais brasileiro que ele lançou até agora. Tem bastante coisa tipo meio Tim Maia, Cassiano das ideias. Mas também tem coisas, sei lá, meio Daft Punk e enfim, coisas mais eletrônicas moderninhas. É isso, é bem dançante, é bem divertido. É um disco que eu ouvi ainda poucas vezes, mas quero me aprofundar mais, assim, porque ele é curtinho, então eu acho que ele proporciona isso de você ficar dando replay direto, assim, eu achei muito bom. E é isso. Muito bom, Renan Guerro.
Bom, eu só tenho uma dica essa semana, porque eu continuei o final de semana inteiro ainda ouvindo o disco da Cato, Caminhos Selvagens, que eu indiquei na semana passada. Ai, quero muito ouvir, não tive tempo ainda. Sim, tá muito bom. Mas a minha dica dessa semana é o novo disco da Nausete. Chama Na Canta Zé Carlos. Zé Carlos Ribeiro é um dos parceiros dela do Grupo Rumo. E nesse ela foca tanto em canções que ele já tinha lançado na carreira solo dele, quanto em canções novas. E eu amei que pela primeira vez ela faz um dueto com a Tulipa Ruiz, é a faixa que abre o disco. Porque eu sou apaixonado na história de quando ela tá no ensaio da TV Cultura, o apresentador fala pra ela: várias cantoras da nova geração dizem ser influenciadas por você, não sei o quê. Aí ela responde falando: várias? Nossa, não sei de nenhuma, só sei da Tulipa mesmo. E aí, tipo assim, ela: nossa, eu influencio quem? Porque eu não tô sabendo, foi só a Tulipa que eu sabia. E aí é muito engraçado, porque a Tulipa realmente sempre cita a Ná como referência. E achei muito bonito as duas cantando juntas. Acho que é sempre bom ouvir a Nausete cantar. Então, a minha dica solo dessa semana é Na Canta Zé Carlos, novo disco de Nausete. Gente, que saudade de dar dicas. E mesmo assim eu só consegui ouvir um álbum e um single. Ponto. Mas mesmo assim, né? Só consegui ouvir um álbum e um single. Mas assim, já foi bom porque foram ótimas ouvidas. Primeiro eu trago o Model Actress com Pirouette. Não sei se vocês ouviram. Muito bom. Sim. Putz, o Nick recomendou. Bom. O Nick recomendou? Perdão, não sabia, amigo. Enfim, bandinha de Boston, post-punk, aquela coisa, noise rock, dance punk. Bem bom, vibe demais, gostei, 10 de 10. E também trago um single que, nossa, achei muito legal, que eu gostei bastante, assim, fiquei feliz. Banda que eu gosto bastante, que vai voltar este ano. Está voltando, já voltou. Que é Wolf Alice, com a música Bloom, Baby Bloom. É o primeiro single deles do álbum novo, Declaring, que vai sair dia 29 de agosto. Tô bem animada. O clipe é lindíssimo. A Ellie tá diva dançando. Tem uma coisa assim, meio Grupo Corpo, Renan Guerra. Você vai gostar. Uma coisa tipo Grupo Corpo de London. Mas tem uma coisa meio Talking Heads ali também. Tá bem bafo esse clipe, achei bem bonito. E a música é tudo. Eu amei. É produzida pelo... esqueci o nome, olha que coisa. É um americano que produziu, tipo, Hello, da Adele, produziu umas coisas da Cia, produziu, tipo, um monte de... produziu um monte de coisa aí do pop, já produziu também Kendrick Lamar. Eu esqueci o nome do cara. Mas é isso, gente. Então, eu estou bem animada. Acho que pode vir aí um álbum bem interessante. E a Ellie tá cantando muito nessa música. Então, fica a dica. E você, Kleber Fak? Bora lá, começar pelos singles. Jenny Beth, ex-integrante dos Savages, anunciou novo álbum em carreira solo. O disco se chama You Heartbreaker You, sai no dia 29/8 pela Fiction. Tá cheirando muito PJ Harvey nessa música que ela escolheu pra apresentar, que se chama Broken Rib. Eu tinha esquecido que eu vi o show dela no Mita, né? Verdade, foi incrível. E o que vai lançar o álbum Evangelic Girl Is a Gun no dia 30/5, no fim deste mês, pelo Ninja Tune, lançou Dudu. Com certeza ela uma música pro Eduardo Paes, pra trazer ela pro Rio de Janeiro ano que vem. Porque se tem alguém que vai levar 5 bilhões de pessoas pra praia do Rio de Janeiro, é Yu. Eu gostei demais e ela lembra muito Caroline Polachek. Fernando Mota, que já havia lançado a faixa Espelho, lançou agora Água Forte, que é uma parceria dele com o Terra Plana. A canção faz parte do álbum Movimento Algum, que chega ainda neste mês. Shoegazaço, uma delícia barulhenta. Eu acho uma combinação muito boa. Shoegazaço, pra você que é shoegazona, Renan. Ai, que tudo também. Tá muito bom.
E pra você, Renan Guerra, que é shoegazão também, a Sofia Corteses vai lançar um EP novo que se chama Volver, sai no dia 1/8 pelo Ninja Tune, e ele é inspirado na obra do Almodóvar, é dedicado a ele e a outras mulheres trans que ela conheceu ao longo da vida e pessoas da comunidade LGBTQIA+, ela é bem aliadaça, e ela lançou esse primeiro single que se chama Unidos, que é uma parceria dela com o Daphne, que é uma das identidades do Dan Snate, que é o criador do Caribo e afins. Sim. Muito bom, você vai adorar, Renan Guerra, quando você ouvir isso aqui. Isa também, que eu sei que gosta. Tá muito bom esse som. Quero ouvir, tava na lista pra ouvir. Indo pros discos, um dos grandes lançamentos de rap do ano é Ebony com o KM. Ainda não ouvi. Quero muito ouvir. Tá todo mundo falando bem. Bom, é? Tá absurdo. O disco tem participação da Larinha e do Black Alien. Destaque para a faixa Festas e Manequins. Tá gostosona? Vale do Silício. Tá bem gostosa? Amiga, a buceta dela deve pesar quilos. Que ela tá isso? muito... Uau! Ela tá muito bucetuda nesse disco, assim. Ok. Pá. Rima afiadíssima, disco muito curto, as músicas têm 1 minuto, 2 minutos. Ai, que delícia. Papapum, mas é o suficiente pra ela se firmar mais uma vez como um dos nomes mais interessantes do rap nacional. Ai, que tudo. Botando a homenzada assim, ó, no bolso, porque tá muito, muito foda, assim, gostei demais. Fácil, um dos grandes discos do ano. Eba. Outro lançamento de rap que chamou muita atenção é o novo álbum do Bonsai, Sorte ou Revés. O Bonsai é um nome já conhecido. No ano passado ele participou do disco da Nabru, que eu trouxe aqui. Esse ano ele participou do disco do Babidi, que eu trouxe aqui também. E agora ele trouxe esse disco que discute essa questão do jogo e dessas perspectivas de você ter que lidar com as dificuldades, sempre contando com a sorte e com o azar aqui nesse processo. Pro meu amigo Renan Guerra, o Zopelar lançou um EP novo que está absurdamente bom. Se chama Fornix, pra você que gosta de Fornix, cara aí, Renan Guerra. Ele não para de trabalhar, né? Eu faço mal, gente. Não, Ele toda semana ele lança coisa. E tá muito bom, assim, pista, pá. Porque ele tinha lançado um single esses dias que era muito bom single também. Mira, ele lançou Mira, que foi muito bom que a gente trouxe. E agora ele volta com esse. Seguindo no campo da eletrônica, DJ Guaraná Jesus, que é a identidade adotada pelo Júlio Santa Cecília, lançou o disco Ouroboros pelo selo Celoc Records, disco que mescla drum and bass, jungle e breakbot nacional. Eita! Tá muito bom, vocês vão adorar. É a cara de vocês aí, dois. Quero isso. ouvir. DJ Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Não é difícil achar. A Coca-Cola vai brigar com ele. Vai, porque é um nome patenteado, né? Gabri, cantor e compositor gaúcho que a gente trouxe aqui, que eu sei que o Renan gosta. Ele lançou pra mim o disco mais divertido da carreira dele, se chama Arquipélago de Ilhas Surdas. Eu acho esse nome incrível. Disco de indie pop, pop psicodélico, indie rock, com muitas programações eletrônicas ali. Tem uma música que ele usa um sample do Vampire Weekend, Isadora Almeida, e a hora que tocar você vai perceber na hora. Tá muito bom também. É bem Animal Collective das ideias, assim. É bem legal. Também, ele ama a Panda Bear, é a grande inspiração dele. Seguindo aqui nos lançamentos nacionais, o Joaquim, com Varanda dos Palpites. Todo mundo falando bem também. Disco que chega pela Koala Records. Ele tem muito de elemento. Não é assim a coisa mais original do mundo. Ele replica muito da atmosfera dos discos da década de 70 da música brasileira. Principalmente na questão de discos de piano e voz. Quem gosta de Ângela Rorô vai gostar desse disco. Tem versão para uma música dela, inclusive, ali. É um desses discos de cantor e compositor, então achei bem interessante. E aí, indo para os discos internacionais, Guitarraca de la Fuente, cantor e compositor espanhol, que colaborou com o Troye Sivan no último disco, é uma gayzona espanhola, uma gayzona barceloneta, lançou Spanish Letter. Renan, você viu isso? Não ouvi. Amigo, é a tua cara, é gay até dizer chega. Das capas todas. Exato. E os clipes são altamente sugestivos, assim. Muito homem bonito, gostoso. É um tesão. Tem vários clipes que ele fez pra esse disco. É a tua cara. É muito Renan Putífero esse disco aqui. E por último, Tani Ards com Better Dreaming. Pra mim é o melhor disco dela desde o Who Kill lá de 2011. Saiu, tá muito lindo.
disco mega político, ela reflete muito sobre a questão de pessoas trans, membros da comunidade LGBTQIA+, reflete muito sobre a situação política dos Estados Unidos, é um disco de enfrentamento, mas com uma mensagem muito acolhedora. Achei muito, muito bom e queria que ela voltasse pro Brasil pra tocar esse disco, que eu acho que é incrível, assim. É isso, gente, bastante coisa boa que saiu, então segue aí. Bom, vamos para o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais. E o que você traz? Bom, hoje eu trago um livro chamado Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski. Ele é um escritor alemão, mas ele mora na França e esse livro se passa na Polônia, que é um país que ele morou um tempo. O livro se passa na Polônia ainda soviética, nos anos 80, e aí conta a história de um casal gay. A gente acompanha tudo pela perspectiva de um dos personagens que conta essa narrativa. Eles passam tipo um tempo juntos, meio que numas férias de verão, assim, e aí depois eles têm que lidar com esse relacionamento quando eles voltam para a cidade grande. E aí, os anos 80, até o início dos anos 90, os países, até a queda da União Soviética, os países tinham leis bem rígidas que perseguiam homossexuais. E então era um risco de vida você ser homossexual nesses países. E é interessante porque o livro começa como se fosse uma história de amor e de repente você tá colocado dentro desse cenário político bastante tenso e aí você já tá completamente envolvido, assim. Então é um livro muito bonito, bem escrito, ele é curtinho e envolvente e eu gostei muito, assim. Passei quase vergonha hoje chorando no ônibus porque eu tava terminando de ler. Eu fiquei emocionado. Mas enfim, muito bonito. Nadando no Escuro, Thomas Jedrowski. Boa. Isa, sua vez. Gente, eu assisti um doc que eu queria muito assistir há um tempo. Consegui assistir. E no caso é Sly Lives, a.k.a. The Burden of Black Genius. É o documentário do Sly, né? Que conta a história do Sly and the Family Stone, que é dirigido pelo Questlove. Tá ali no Disney Plus. Saiu, acho que esse ano mesmo. Putz, é um babado esse documentário, várias questões, assim. Ele vai falar sobre, né, a vida do Sly e o legado da banda, né? Fala dessa ascensão e do declínio, né? O sucesso que eles tiveram, assim. Mas é muito louco entender, tipo, como a fama, como que esse fardo também que os artistas negros enfrentam e enfrentavam. Porque o tamanho que o Sly, ele alcança, eu não tinha noção disso, tá? Então foi tipo uma descoberta pra mim, assim. Eu não sabia que, putz, era esse grupo que foi, tipo assim, gigantesco. Chegou a ser, tipo assim, a maior coisa da música pop durante um período muito tenso da história, de muita tensão racial, de muitos episódios, assim, tipo, políticos, né, históricos, e a música deles ali, tipo, permeando e reverberando nessa sociedade completamente doida, que era, né, principalmente nos Estados Unidos ali. A genialidade dele, do Sly, assim, tipo, é muito louco. É muito interessante ver também que era um grupo de homens e mulheres, negros e brancos, num momento de total separação, de tensão, enfim, disso, né? De colocar raças contra, mais do que nunca, assim. A mulher também, o papel da mulher. Enfim, é muito louco, assim, ver o que essa sociedade estava passando e como eles conseguiram fazer canções tão incríveis de um jeito inteligente e debochado e divertido e pra frente, pra cima. Eu fiquei bem de cara, assim, assistindo o documentário. Eu recomendo super, é uma história super interessante. Os entrevistados são absurdos, tipo Under 3000, o QT, a Chaka Khan. É muito legal. Eles influenciaram todo mundo. Todo mundo. Assim, tipo, o Prince, cara, o Prince não existe. O Prince só existe por causa do Sly and the Family Stone. Tipo assim, ponto.
Enfim, é muito interessante. Eu não tinha a dimensão de que eles tinham sido tão importantes e tão grandes por um período de tempo, assim. E é muito triste ver a decadência, assim, o que a fama mesmo, né? Tipo, dinheiro, droga, vícios e, enfim, o que eles podem fazer com artistas, principalmente com artistas negros e que, sei lá, né? Agora a gente fala tanto de saúde mental e, enfim, naquela época não entrava nem no... Não existia nenhuma discussão quanto a isso, assim, e o quanto essas pessoas sofreram, assim, acho que em silêncio e foram se anulando e é isso, tipo, entrando nesses vícios e, enfim, é triste, assim, tipo, é muito louco. Eu fiquei emocionada em alguns momentos assistindo o documentário. É isso, gente. Assistam e ouçam Sly and the Family Stone, porque músicas completamente icônicas. Boa, bom demais. Kleber Fak, sua vez. Eu vou recomendar uma padaria, café, briocheria, não sei como é isso, mas se chama Brioche Brasil. Ela fica aqui no centro. Eu descobri quando eu tava indo pra feirinha do MST e passei ali na... Ela fica quase no finalzinho do Minhocão. É muito bom. Tem uma atmosfera meio de... tipo, toalhinhas xadrez italianas, uma coisa muito boa, comidas excelentes, bebidas idem, preços acessíveis, gostei demais, é muito bonitinho. Abra o Instagram deles aí, Brioche Brasil. Tem brioche, mas tem outras coisas, tem umas tortinhas, tem umas coisas que eles vão fazendo tudo na hora, assim. Achei muito gostoso, fiquei bem surpreso e quero tomar todos os meus cafés da manhã a partir de agora, do final de semana lá. Gostei demais, fica na Rua das Perdizes, 25A, /Funda, ou você pode acompanhar ali pelo Instagram deles, @Brioche Brasil. É isso. E você, Nick Silvolo? Bom, 2 dicas rapidinhas. A primeira é um podcast novo que chama Império Malafaia. É um podcast sobre o Silas Malafaia, essa figura tão... querida, amada do Brasil, né? É uma pessoa muito bizarra, assim, e é uma investigação jornalística do ICL. Tem o Igor Melo, tem a Juliana Dalpiva, que já fez coisas muito interessantes sobre Bolsonaro e tudo mais, então é uma equipe muito foda trabalhando nisso. A edição é do maluco do Medo e Delírio em Brasília, então tem essa coisa de ser meio acelerada, tem umas piadinhas ali no meio. Enfim, conta uma história desse ser aí que, sei lá, desde os anos 90 tá dominando o rolê das igrejas evangélicas do Brasil, assim, né? Então, dá pra ver, assim, que desde o começo ele era uma figura muito política. Então, a gente vê esses desdobramentos hoje, acho que é só mais um passo além do que ele já tava dando ali na época. E minha segunda dica é pra limpar o paladar, que é a Laura Marling lançou no ano passado o Patterns Repeat, e ela lançou a versão Deluxe esse ano. E é maravilhoso, assim, tipo... E aí, pra comemorar, ela fez um show no Albert Hall, em Manchester. E é lindíssimo, assim, é 1h30 dela com violãozinho, cantando as músicas. É um negócio absurdo de lindo. Enfim, é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast YouTube 20 anos, da morte da MTV ao impacto na música, em que contamos com as participações especiais da hétero Natália Pandeló, representando a Isa, e o gay Iago Vinícius, representando o Renan aqui, porque diversidade é tudo nesse podcast. Comentário aqui do Rodrigo Berg, ele falou: o nome que, se não fosse o YouTube, não teria repercussão foi a performance de cair o queixo da Susan Boyle no programa que não me recordo o nome. Meu Deus. Ela teve uma carreira curta, mas teve uma carreira de música devido a esse viral. Eu acho muito fascinante as pessoas perceberam que só porque ela era feia, ela não podia cantar, sabe? Mas todos esses programas de talento dos anos 2000, quando você revê vídeo, é basicamente os jurados sendo preconceituosos e escrotos. Então é horrível.
Também no Spotify, o Jefferson Tafarel comentou: a MTV morreu, cara tristinha. O momento canônico da minha adolescência foi ver a MTV de fato sumindo da TV aberta por motivos de má administração da Abril. E claro, o YouTube. Sem dúvidas, o canal foi o primeiro passo para aflorar meu gosto por música, vendo Thunderbird, China e Gaia Passarelli. Marimun e Titi também, haha. Um combo de comentários aqui, ó, elogiando a participação do carismático Iago. A Thaís Conchon falou: sabia que conhecia a voz do Iago de algum lugar, que da hora. E o Caio Mário Moreira Neto falou: volte sempre, Iago Vinícius. E pra fechar, o João Henrique Frigo comentou: nossa, os shorts do YouTube é o puro suco do cringe, kkk. Eu amava o YouTube, meu primeiro vídeo que eu assisti ainda travando era Rock Lee versus Gara ao som de Linkin Park. Eu já não tive tanto acesso a MTV, mas eu peguei a época do VH1. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra em tudo. Toda sexta-feira tem a minha newsletter no Substack. E todos nós estaremos no C6 Fest. Então, se vocês nos encontrarem, falem com a gente. Vocês sabem que a gente gosta de falar. Não fiquem tímidos, nós somos acessíveis. Nós falamos com fãs. Eu vou levar os adesivos já. Vou levar na bolsita pra dar pras pessoas. Bolsetinha? Na minha bolsetinha. Que lindo. Eu sou @Nick Silva nas redes e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Curta, compartilha, avalie na sua plataforma de streaming, comente, que a gente adora ler os comentaritos de vocês aqui. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes, vai ter acesso às camisetas que estão chegando logo mais. Amanhã tem que fazer o pagamento final ali para receber. E participa aqui, ó, das gravações ao vivo, como o Vinícius Correia, o iPhone Mariana, Fabrício Neri, Marco Antônio Gomes, Júlia Paterniani, Mark, que mudou o sobrenome dele agora, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski, Tuane Malma e Gabriela Ramos. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e participar aqui com a gente ao vivo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.